Gente, muito bom estar com vocês em mais um período que nós temos, antes de começarmos o culto, agora à noite. Eu tenho pouco tempo para a gente trabalhar um tema que é muito importante e que foi pedido para que eu falasse com vocês, que é o tema de estudo bíblico indutivo, tá? Estudo bíblico indutivo, é o famoso EBI. O que é isso? Na verdade, o que a gente viu, principalmente ontem, é de como a Bíblia ela está estruturada teologicamente. Como a Bíblia está estruturada em seus grandes temas, em sua grande narrativa. E nós falamos acerca principalmente da teologia bíblica, pegando um grande tema que é a teologia da aliança. Nós vimos que a aliança é um grande tema que a própria Escritura diz para nós, ou se apresenta assim, em que as narrativas estão ligadas por essas alianças. Estudo bíblico indutivo não vai se preocupar com a teologia da Bíblia, mas quais são as ferramentas mais básicas e necessárias para eu estudar e ler minha Bíblia. Isso que é estudo bíblico indutivo. Por isso que é muito legal a gente saber acerca desse tema. Tá? Algo bem basilar, bem básico com relação à nossa fé cristã. Isso seria estudo bíblico indutivo. Então, para a gente começar, queria começar com uma passagem, que é 2 Timóteo, capítulo 2, verso 7. Paulo vai dizer assim, ó: pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Eu gosto muito dessa passagem, porque ela é bem prática para a gente. Em que sentido? Normalmente nós caímos em dois extremos. Eu quero entender o significado da Bíblia, eu quero entender o que o texto está dizendo, então o que eu vou fazer? Eu vou orar, porque o Senhor vai dar entendimento, e aí eu vou ficar orando: Senhor, por favor, ilumina aqui minha cabeça, ilumina minha mente, ilumina meu coração, abre os olhos do meu coração para que eu possa entender o texto. Aí depois de você orar, você pensa que você entendeu o texto. Um extremo. O outro extremo é, você não ora. O outro extremo é, se eu estudar, se eu souber bem as ferramentas da hermenêutica ou da exegese, que a gente falou um pouquinho, então é um texto, e texto está aí para ser lido. Como qualquer outro texto, você tem ferramentas de interpretação de texto, e se eu for para o texto, tem gente que pensa assim mesmo, se eu for para o texto, então eu vou conseguir entender o texto. Nós temos esses extremos. Um tipo de espiritualismo barato e um tipo de academicismo barato, por assim dizer. E todo ismo é o reducionismo. Não é? Então nós temos problemas nesses extremos. Olha o que Paulo está dizendo. Pense bem. Bota a sua cabeça para funcionar. Estuda. Leia. Aprenda a ler. Isso é pensar. Por outro lado, pensa bem, mas quem dá a compreensão é o Senhor. Olha que texto legal. Então, Paulo vai nos ajudar a evitar os extremos no entendimento da Bíblia. Se você quer compreender bem a sua Bíblia, de um lado, gente, não tem como fugir. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa estudar a passagem, precisa pensar a passagem que você está abordando. Por outro lado, você precisa orar. Você precisa de iluminação do Espírito. Você precisa estar na dependência de Deus, de fato, com relação a essa correta interpretação. Um testemunho que eu gosto muito de usar com relação a entender bem a Bíblia é o do Timothy Keller. Timothy Keller, quantos aqui já ouviram falar de Timothy Keller? Gente, dever de casa pra gente. Até aí, final do ano, ou melhor, de Natal, você vai se dar um presente de Natal. Você vai entrar na Amazon e vai comprar um livro de Timothy Keller, seja ele qual for. O título que aparecer para você lá, tem vários temas que ele propõe, desde casamento, criação de filhos, morte, trabalho, igreja, tem diversos temas, ídolos. Tem um sobre ídolos dele fantástico. Principalmente vocês que estão numa região aqui, uma cidade que é bem idólatra em algumas áreas, isso seria bem interessante se vocês lessem Keller nesse assunto.
tem uma biografia de Keller. Keller faleceu recentemente, e este homem chamado Colin Hansen, a gente trabalha na mesma organização, ele escreveu uma biografia de Timothy Keller. E nessa biografia, ele vai dizer que Keller sofreu uma influência, ou aprendeu a ler sua Bíblia com uma mulher. E eu, que sou assim, fãzaço de Keller, acho que para pregar e ter uma interpretação de texto como Keller, poucos tiveram recentemente, isso me chamou muita atenção. Não porque uma mulher ensinou ele, né? Barbara Boyd, ela trabalhou numa organização cristã chamada InterVarsity Christian Fellowship, que entrou aqui no Brasil como ABU na universidade. Quem é mais antigo aí fez universidade vai lembrar da ABU, que era uma associação cristã para universitários. Era essa organização lá nos Estados Unidos. Desde a década de 60, ela se propôs a ensinar a Bíblia para os universitários, o estudo bíblico indutivo, isso que eu estou ensinando para vocês aqui, não é? E Keller foi um desses universitários que teve uma experiência com a Barbara Boyd. Ela nunca casou e se dedicou exclusivamente a fazer conferências para ensinar o universitário americano a ler sua Bíblia. E aí, ela propôs uma experiência bem legal para a turma do Timothy Keller. Ela falou o seguinte: esse único verso, Marcos capítulo 1, verso 17, texto extremamente simples. Jesus diz: venham comigo e eu farei com que sejam pecadores de gente. Simples. Ela falou o seguinte: vocês têm 30 minutos para extrair tudo o que você conseguir extrair desse texto. 30 minutos. Keller estava na sala de aula, sentado, falou 30 minutos para esse verso. E aí disse que eles começaram, isso você lê na biografia dele. Eles começaram ok, vamos lá, vou tentar aqui, venham, com quem que ele está falando? Venham comigo. Ele vai tirando as lições. A experiência de Keller é quando deu 10 minutos, todo mundo tinha mais ou menos já colocado a caneta do lado, e vamos esperar agora 20 minutos, porque, cara, eu já vi tudo em 10 minutos. Ela percebeu esse movimento, repreendeu a sala e falou: voltem para o texto. Extraiam mais coisas do texto. Aí a sala voltou, Keller também, os estudantes ficaram ali 20 minutos, 30 minutos, e aí quando chega no final, a experiência que tem, e ela vai perguntar isso para esses universitários, é: quantos aqui extraíram as grandes verdades do texto em 10 minutos? Algumas mãos levantadas. Quantos extraíram grandes verdades em 20 minutos? Algumas outras mãos levantadas. Quantos aqui extraíram as grandes verdades nos últimos 10 minutos? A maioria da sala levantou a mão. E aí Keller entendeu uma lição importante. Se a gente quer de fato extrair essas grandes ideias do texto, você precisa de tempo com o texto. Você não vai simplesmente ler rapidamente um verso e ter uma sacada brilhante naquele verso, uma sacada genuína. Mas se você quer ter grandes ideias, de fato, pensar nas implicações dessas palavras, dessas conexões dessas frases, então você precisa gastar bastante tempo no texto. O que a gente vê hoje em dia? O pessoal, principalmente quem ensina, vai lá, abre no texto, lê um pouquinho, já começa a fazer um monte de anotação. Terminei, acho que já entendi. Ou vai pegar logo o comentário, já traz o comentário, bota mais um pouco de rabisco e acha que está pronto para ensinar a Bíblia. E a gente fica nessa superfície, fica nesse ambiente raso, sem profundidade, porque a gente não está dando o tempo necessário para o nosso coração e nossa mente pensar acerca do texto. E se você perguntar qual era a metodologia, então, de Barbara Boyd, metodologia está aí, ó. Primeiro, você precisa observar a passagem. Já vou explicar para vocês os passos. Então, olha o que ela vai dizer. Identifique quem, onde, quando, como, por quê. Perguntinhas cruciais da observação da passagem. Quem, onde, quando, como e por quê. Se você fizer essas perguntas quando você está lendo, gente, você vai achar muita coisa no texto. Muita coisa mesmo. Com simples perguntas como essas. Depois, preste atenção nas palavrinhas repetidas, palavras de contrastes, causa e efeito. Parafraseie a passagem. Se você pudesse falar com a sua própria linguagem o que a passagem diz, o que seria? Isso é crucial para quem ensina. Eu, quando prego, por exemplo,
Eu não quero simplesmente saber o que o comentarista diz, etc. Eu preciso ser apto para ensinar a passagem com a minha linguagem, com a minha compreensão. Isso mostra que eu absorvi a passagem e que eu estou passando ela para vocês. Anote quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre a passagem. Identifique as palavrinhas grifadas, certo? Certo. Contexto histórico, significado das palavras. Determinar o tema geral. Preste atenção nesses conectores ou contrastes. O mas é muito importante. Preste atenção nesses mas que a Bíblia coloca. Se eu tivesse tempo aqui com vocês, gente, eu ia dar exemplos, mas nós não temos. Assim, portanto, então. Depois, isso tudo é observação, tá? Tudo eu estou observando o texto. Não estou interpretando o texto. Eu estou só vendo quais informações o texto me dá, com perguntinhas básicas. Depois que eu achei vários fatos desse texto, agora eu vou para a parte da interpretação do texto. Na interpretação, eu vou pegar o tema e vou perguntar o que a passagem significa. Isso que eu estou agora interpretando a passagem. E por último, eu vou para a aplicação do texto. O que isso significa para mim? Exige alguma mudança da minha vida? O que significa para o próximo? Quais são as implicações dessa verdade que eu estou aprendendo nessa passagem? Indo para frente com vocês, o que seria então o estudo bíblico indutivo? Fica só nessa última frase comigo aí, por gentileza. Nós temos 3 etapas do ensino bíblico indutivo. A primeira é observação, a segunda é interpretação e a terceira, aplicação. Observo em primeiro lugar, depois não pula a etapa da observação. Não pula. Depois que eu lidei com vários fatos e palavrinhas importantes, agora eu vou perguntar o que significa. Depois que eu entendi o que significa, aí eu vou fazer uma aplicação genuína, não forçada do texto. Quando a gente pula uma dessas etapas, é que a gente encontra problemas na nossa leitura bíblica. Então, a observação é o que eu vejo, a interpretação é o que significa, e a aplicação é como isso funciona na prática. No tempo final que eu tenho com vocês, agora eu só vou passar por esses 3 blocos, só resumindo como eles funcionam. O primeiro aí que nós temos é a observação. O que a gente pode pensar então? Determine os parâmetros do texto, gente. Eu sei que na nossa Bíblia você tem já as divisões propostas que os revisores e editores colocaram, mas essas divisões não são inspiradas, lembra disso. O texto bíblico no original segue, corrido. Tá? Então, e é muito bom essa quebra, porque ajuda a gente a entender ali aquilo que a gente chama de perícope, o trecho que nós estamos considerando e estudando. Só que nem sempre a quebra é genuína. Então, você faz bem quando você vai estudar uma perícope, um trechinho, que já tem lá a quebra na sua Bíblia, mas faria muito bem se você lesse o que veio antes e lesse também o que vem depois. Não só para entender o contexto literário mais próximo, mas para você se perguntar, a quebra aqui faz sentido? Ou eu quebraria a passagem de forma diferente? Você pode fazer isso. Não pressuponha que a quebra que você tem na sua Bíblia está escrito em pedra. Não está. Você pode questionar, inclusive quebrar a passagem de modo diferente. Então determine os parâmetros. Depois, quais são suas impressões, o que salta aos seus olhos? Qual talvez a informação mais importante que está vindo para você naquele texto? Anote essa ideia. Aí você vai fazer aquelas perguntinhas mais básicas. Ponto 3 aí. Quem, o que, onde e quando? Faça essas perguntinhas que vai te ajudar. Determine as divisões do texto. Nós já falamos. E aí a divisão aqui, além de você achar a perícope, né, que você quer trabalhar, como agora você dividiria o texto? Tá, eu tenho ali, vocês vão ver hoje, eu tenho 11 versos, se eu não me engano, para tratar com vocês em Romanos 5. Como eu quebraria esses 11 versos? Em quantos pontos? E aqui uma dica que eu dou lá para os pregadores da Igreja da Trindade que eu faço parte, para os pastores, especialmente aqueles que vão começar a pregar. Não inventa a roda, gente.
O que é não inventar a roda? Esqueça sermão de 10 pontos, 7 pontos, eu tenho um único ponto brilhante. Vai no básico. Qual é o básico de uma boa retórica? O básico de uma retórica são 3 pontos. Pode ficar nos seus 3 pontos beabá. Então, para que a gente entenda a passagem hoje, eu vou quebrar esse texto em 3 pontos. Ponto 1, diz o ponto. Ponto 2, diz o ponto. Ponto 3, diz o ponto. Começou a explanar, diz onde você está no ponto. Deixa a turma que está te ouvindo saber onde você está. E aí você está dando uma lógica, uma sequência para o seu texto. É muito ruim quando vocês estão ouvindo, vocês ouvem pregação bastante, vocês estão ouvindo o pregador, você não sabe para onde ele está indo. Não, peraí, ele estava falando disso, mas agora está aqui, aí ele voltou para cá, ele está prolixo, está cíclico, né? Não sai do lugar. Você se perde. E você percebe que o cara no esboço dele não soube preparar um bom sermão. Tá? Eu sei que eu estou falando mais de pregação aqui, que é mais talvez aonde eu me enquadro, mas vocês aí onde vocês ensinam, vocês podem aplicar isso também. Tem mais algumas informações sobre ainda a observação. É importante você definir a forma literária, ou seja, você está lendo um texto poético, você está lendo um texto de sabedoria, então cuidado, você não pode fazer uma aplicação literal. Provérbios é um exemplo disso. É muito comum pessoas pegarem provérbios e acharem que provérbios são promessas. Ensine a criança no caminho que ela deve andar, quando ela crescer ela não se desviará dele. Não é uma promessa. É um livro sapiencial, você sabe disso, é sabedoria. É o sábio olhando para o mundo falando, olha, eu tenho visto que normalmente, quem ensina a criança no caminho que ela deve seguir, normalmente ela não se perde. Mas não é uma promessa para o seu filho pode se desviar. Entende a diferença? E o simples fato de eu entender que eu estou lidando com um livro sapiencial, opa, peraí, eu tenho que interpretar de um jeito isso daqui. Estou dando um exemplo. Se nós formos para os livros poéticos ou proféticos, cuidado, tem muito simbolismo. Você vai para a literatura apocalíptica, Zacarias, Daniel, 7 em diante, livro de Apocalipse, não vai ler literal, Jesus com uma espada na boca, escrito em sangue na coxa. Que monstro é esse, se for literal? Então não pode ser literal. Obviamente está descrevendo Cristo como todo glorioso e poderoso. Então, aí são algumas informações, tudo no campo da observação, tá? Que nós devemos considerar. Depois nós temos a interpretação. Na interpretação, você vai buscar o significado natural das palavrinhas. Isso é básico. Não busque um significado oculto nas palavras, mas natural. Exceto aquelas expressões absurdas. É melhor arrancar um olho do que entrar com os 2 olhos no reino dos céus. O que você vai fazer? Você não vai arrancar um olho. Então, embora eu estou falando busque o significado natural, tem expressões que você sabe que são expressões, linguagem de expressão sendo aplicada, e você vai usar ali uma interpretação diferente. Busque o significado original. Então, quando você lê amor, por exemplo, na Bíblia, amor, gente, significa talvez não, com certeza uma definição diferente do que é a definição de amor hoje em dia. Então você não pode pressupor que quando está escrito lá, por exemplo, Deus é amor, e amor, gente, aí você vai pegar o significado cultural e vai aplicar a passagem. Não, qual é o significado do texto com relação a essa passagem? Busque o significado coerente. E aqui, muito importante, faça uso de recursos bibliográficos, né? Faça uso de material extra, que é imprescindível para a boa interpretação. Eu tinha muito mais para falar de interpretação, mas o relógio está contra mim. Então, eu vou seguir aqui para a nossa aplicação. Meu último bloco. Lembra, gente, quando você está estudando e está ensinando, a aplicação, ela é útil para quê? Para repreensão, para correção, para educação. Ou seja, as aplicações são diversas. Então tem texto que eu vou entender que é mais para repreensão, tem texto que eu estou entendendo que é mais para edificação. Fique na aplicação natural do texto. Já viu aqueles pregadores de uma tônica só? Ou é só exortação, ou é só encorajamento. Tá lá, o cara está pregando texto de arrependimento, mas encorajamento, arrependimento. Não faz sentido. Então, a Bíblia se propõe a funcionar como diversas aplicações. Na questão da aplicação, e é onde eu termino,
Ache sempre algo para crer. O que o texto está dizendo para você crer naquilo que você está lendo? Ou não tem nada talvez para eu crer, mas talvez tenha um motivo de louvor. Então se eu estou ensinando, gente, então nessa noite ou nessa manhã nós podemos louvar a Deus, porque o texto está dizendo isso, isso, isso. Pronto. Talvez não é algo para crer, né? Não necessariamente, mas algo para você louvar a Deus, uma aplicação direta. Claro que a gente já falou do Evangelho, o Evangelho você sempre tem que crer nele. Depois, algo para corrigir. Será que tem no texto alguma coisa que eu deveria mudar na minha vida e na vida dos meus ouvintes, pedir para que eles mudem? Algo para clamar a Deus? Ou algo para planejar e algo para orar? Que ação prática devo empreender e qual é o primeiro passo? Então, bem básico, você pode buscar diversas aplicações. E agora pensando na vida devocional, façam isso. Será que o texto está pedindo hoje para me arrepender? Se arrependa. Mas se lê outra coisa, talvez hoje é motivo de louvor. Então louve. E aí você vai tendo uma boa dieta com relação a essas aplicações. Eu queria deixar aqui uma lição de casa para vocês. Vocês não vão fazer para mim, infelizmente, mas vocês vão fazer entre vocês, eu vou pedir. Você vai olhar depois essa passagem de Romanos 1, versos 1 a 7, e vocês vão falar entre vocês isso, tá? Mas eu vou deixar a liçãozinha de casa. Romanos 1, versos 1 a 7, porque a perícope já vai estar na sua Bíblia assim, a divisão já vai estar assim. Você vai ter que observar, você vai ter que interpretar, e você vai ter que aplicar. Seria muito interessante que depois você se juntasse em grupinhos de amigos, etc. Fala assim, cara, faz comigo. Aí você faz na sua casa, o cara faz na casa dele, vê se bate. Se não bater, alguém está com alguma deficiência. Ou na observação, na interpretação, na aplicação. Porque o sentido do texto é sempre único para todos. Vocês têm que fazer bater a coisa. Então, perguntinha mais básica. Qual é o tema da passagem? Do que Paulo está falando aqui? Acha o tema. Qual a defesa que Paulo faz desse tema? Tem palavrinha-chave, não tem? Tentem fazer essas perguntas entre vocês, só para ver o que vai dar. Vai ser muito interessante. Que Deus os abençoe até daqui a pouquinho, gente. Valeu.